Impaciência. Esta é a última dificuldade das 7 dificuldades mais votadas pelo grupo do Mês Blindado para se instalar hábitos que levam à vida próspera. Você é impaciente quando você pensa no seu trajeto até a sua vida próspera ou no trajeto para permanecer nesta vida próspera? Você é impaciente? Pois é, impaciência foi votada, né, como um dos elementos um dos elementos que dificultam a instalação de novos hábitos. Os novos hábitos é que vão te fazer ir para o patamar de cima, vão te demonstrar, vão te dar a sensação, os indícios de que você está caminhando em direção à vida próspera. Você precisa instalar novos hábitos, porque os seus hábitos atuais estão te deixando no lugar que você está hoje. Se você já está na vida próspera, ótimo, você precisa permanecer nela, mas a gente não fica estagnado. A gente precisa de motivação, de desafio, né? Então, o desafio é mudar de um hábito para o outro. Eu vou trazer aqui já direto o ciclo construtivo e o ciclo destrutivo dessa questão da impaciência ao instalar novos hábitos. Mas antes, deixa eu só relembrar quais foram os outros, que eu fiz várias lives, né? Então, quais foram os outros desafios, né? Só relembrando, que é a falta de clareza, né? A falta de clareza para se instalar novos hábitos, a falta de um propósito forte, o abrir mão de hábitos antigos para poder instalar hábitos novos, são todos desafios mais votados. As muitas atividades, quando a gente tem bastante atividade, a preguiça, a falta de definir um conceito sobre o que é vida próspera para si, e, por último, a impaciência, ok? Se você não assistiu esses outros vídeos, assiste lá, está no meu perfil aqui do Instagram, ou lá no YouTube. Mas é legal você assistir, porque você vai ter mais insights de qual o próximo passo dar, ok? Claro que aqui são etapas, talvez você precise se aprofundar mais, e se precisar aprofundar mais, eu tenho outras possibilidades para te ofertar aqui, para que você possa subir mais profundamente. Subir assim, eu digo, ir adiante, aprofundar o conhecimento e a prática mesmo para você instalar novos hábitos, ok? Então, bora lá? Vamos para o ciclo destrutivo da impaciência. Então, quando a gente fala do ciclo destrutivo da impaciência, a gente está falando daquele lugar que você sabe que você quer alcançar algo, né? Sabe aquela lista do começo do ano que a gente faz e coloca os nossos sonhos lá? Então, às vezes você começa com a corda toda, vamos lá, vamos pra frente, vamos pra cima, que não sei o que lá, tal. Daqui a pouco você desiste. Até comentei sobre o Dia Internacional da Desistência, né? Na terceira sexta-feira do mês de janeiro, é um dia oficial de desistência, porque a pessoa entra com gás total, daqui a pouco desiste, né? Isso é um dado que eu falei numa das lives também, certo? Por isso que eu falo da mandala dos sonhos. Eu vou falar aqui pra você que é mapa dos sonhos, mandala dos sonhos, vision board, aquele mapa que vai te guiar para onde você quer chegar, que são os seus sonhos. Eu ensinei como fazer isso num e-book que eu tenho, que tá lá na minha bio, que ele vem junto com crenças limitantes para você testar, ele vem junto com mais informações, exercício de EFT para você fazer e tudo mais. Então lá tem como fazer isso e como ativar esse mapa dos sonhos, né, essa mandala dos sonhos, para que você possa utilizá-la mais fortemente pelo seu inconsciente. E por que eu falo do ciclo destrutivo? Para você saber onde você está em qual? Você está no destrutivo ou você está no construtivo? Se você está no destrutivo, ok, reconhece e bora lá, mãos à obra para poder sair dele e entrar no ciclo construtivo, ok? É só isso, simples assim. Reconhece e ajusta a rota aí e bora lá pro ciclo construtivo para sair dessa impaciência, ok? Então, quando a gente fala que a pessoa começa a ter impaciência, é porque ela está com foco excessivo nos resultados. Ela não está com foco no processo, ela está com foco no resultado. Vamos supor, uma cena simples de impaciência, né? Na vida prática. A pessoa tem o objetivo de ir ao banco. E ela chega lá no banco, a fila tá enorme. O que ela fica? Olhando quando vai chegar a vez dela. E tá longe, tem 20 mil pessoas lá na frente dela. Não, 20 mil pessoas é muito, né? Mas que tem umas 15 pessoas lá e ela tá no horário do almoço dela. Então, ela fica com um foco excessivo no resultado final, que é chegar lá no caixa. E quando você tá com foco excessivo para chegar lá no caixa e não chega, você começa a ficar com a perna agitada, olhar por que o da frente não foi, olha lá, vai lá, e o cara tá demorando porque tá prendendo o papel. E aí ela fica lá, chegar lá no caixa, ok? Quando você tá no foco no processo, você sabe que você precisa ir lá, você tem o tempo X para poder ir lá no banco, você consegue aquele tempo.
Se tiver dentro daquele tempo, ok. Se não tiver, ou você volta no outro dia, ou você chega atrasado no seu trabalho e aguenta as consequências. Você pode fazer uma escolha, certo? Então, o seu processo é escolher o que você quer fazer, é aproveitar a jornada, né? Então, aproveita a jornada, leva um livro, faz alguma coisa que possa te distrair, enquanto coisas que não dependem de você. Tem coisas que dependem de você, tem coisas que não dependem de você. Então, o ficar estressado, o ficar impaciente vai trazer estresse. Vai trazer se ficar criticando os outros. Vai trazer você desistir sem antes poder checar qual é a velocidade daquela fila, entende? De repente você ficou 2 segundos. Ah, não vai dar tempo, eu vou embora. E você perdeu a chance de ver que nem todas as senhas para se chegar lá naquele caixa são aquelas pessoas que estão ali na sua frente. Tem outras pessoas que estão na sua frente, mas estão com outras senhas, por exemplo, entende? Porque isso vai gerando essa ansiedade e você esquece de relaxar, utilizar aquele momento para relaxar e calcular o risco, se dá tempo ou não, de acordo com como funciona o ambiente, entende? Porque você traz a sua atenção para o presente. Então, assim, a primeira coisa é esse foco excessivo no resultado final. Tá? Eu trouxe uma coisa mais prática, assim, de banco, mas você adequa aí para a sua questão. Então, de repente, o seu foco é comprar uma casa. E às vezes comprar uma casa, você pode estar mais próximo ou menos próximo. E talvez em um ano você não consiga esse resultado. Dependendo de onde você está nesse processo da jornada. Se você já tem metade do valor, já é outros 500. Se você não tem nada, está com dívida, então precisa primeiro pagar a dívida para depois entrar num financiamento, num consórcio, ou simplesmente guardar o dinheiro. Então tem um processo maior. Então você vai precisar trabalhar mais essa paciência. Então é mais fácil você criar essa impaciência porque está mais longe, certo? Então está mais longe da situação atual que você está. Pode ser que a situação atual que você esteja, você só está porque você não está prestando atenção nas possibilidades, né? Então, o foco excessivo no resultado final te faz aumentar essa impaciência, né? E aí você fica com uma frustração porque você não vê resultado nesse progresso, não vê resultado, não vê progresso imediato, entende? É um progresso a longo prazo em direção à sua prosperidade, em direção àquilo que você quer alcançar. E aí, o que está prevalecendo aí? O seu cérebro infantil, né? Aquele estado, você ignora o seu estado de adulto. É como se você não estivesse atualizando quem você realmente é. Porque você cresceu, só que você não está utilizando o seu cérebro adulto. Você está utilizando o repertório passado, o que aconteceu no seu passado, o seu cérebro infantil. Então, quando você utiliza o seu cérebro infantil, o que vai vir? A impaciência. Por que não está pronto? Deveria estar pronto. Vai te dar impaciência mesmo, porque a criança ela nem consegue contabilizar tempo. Mãe, já chegou? Já chegou? Tá chegando? Tá chegando? Tinha um personagem Shrek que ficava assim, eu não lembro quem que é. Mas já chegou? Vai demorar muito? Naquele lugar tão distante, né? Então, quando a gente tem uma meta a longo prazo, a gente fica com essa sensação dessa distância enorme e a impaciência vem ali. Então, assim, o foco excessivo no resultado final tem a ver com qual cérebro que você está usando também, né? O infantil ou o adulto também, né? Qual parte que você está usando. Quando eu falo cérebro, é informação. É a informação que você usa, a informação da criança ou a informação do adulto, ok? E aí depois você entra, numa outra etapa desse ciclo, é se comparar com os outros. É uma comparação constante com os outros. Então você fica, tipo assim, por que eu ainda não consegui meu apartamento? Por que ainda não tô morando nele? Todo mundo tá morando e eu não tô morando, né? Então você fica vendo, por que fulano conseguiu com 20 anos e eu tenho 50 anos e ainda não consegui? Sabe? Tipo assim, nossa, como ele conseguiu? Aí entra invejinha também, sabe? Então, invejinha não, inveja mesmo, sabe? E você negar a inveja, o que acontece? Quando a pessoa inveja alguém ou alguma coisa, ela está olhando para fora e não está olhando para dentro. Ela está olhando para a facilidade que parece que o outro tem, mas não olhou para o esforço que o outro fez para chegar onde ele chegou. Porque para o outro chegar onde ele chegou, muitas privações ele deve ter passado. Ou ele nasceu num berço de ouro, mesmo que ele tenha nascido no berço de ouro, alguém fez esse processo, entende? Existe um mérito ali, em algum momento. E a pessoa, às vezes, está usufruindo desse mérito. E você está olhando só os louros que aquela pessoa teve. Você não está olhando para o processo que a pessoa teve. De novo, você está olhando para o resultado final. Você não está olhando para o processo. Ainda continua o foco excessivo no resultado final. Você ignora o processo. Por que será que você ignora o processo? Você já se perguntou? Por que você ignora o processo?
Por que você desconsidera tanto o processo assim? Por que você invalida o processo do outro e o seu processo? Né? Se pergunte por que você invalida isso, né? Então, quando você compara constantemente com os outros, você não está olhando para si, está olhando só para os resultados, ou do outro, ou aquele que você gostaria de ter. E aí, muito provavelmente, o que você vai fazer? Vai surgir nesse momento o sentimento de inadequação, porque você não percebe, você ignora o progresso, porque ele deve estar acontecendo em algum nível, ele deve estar acontecendo. Mesmo que seja pouquinho, uma mudança de consciência também é uma evolução do processo, entende? Depois você só precisa ir para ação. Então, você começa a se comparar e você se desconsidera ou desconsidera aquilo que você tem de potência. Porque assim, todos nós temos potências, potencialidades. E por que você está desconsiderando a sua e não colocando ela em prática? Depois a gente tem também a desistência prematura. Por quê? Você já está com foco no resultado. Ou no seu, que você fica obsessivamente buscando o seu resultado, se questionando por que não está lá, e só fica lá, esquece que tem um processo para chegar até lá. Ou se comparando com os outros, ou vendo o sucesso dos outros. E aí o que acontece? Fala, não vou conseguir, porque principalmente com meta longa, né? Putz, está muito longe, vai demorar muito. Deixa eu fazer uma coisa que dá mais prazer, né? Então a gente vai buscar uma busca pelo prazer imediato, né? E não por aquilo que vai te dar um prazer a longo prazo. Então é muito comum a gente desistir, né, antecipadamente, porque não tem recompensas. Você tem que criar essa recompensa artificialmente. Não tem recompensa imediata, porque o processo às vezes você parece, se é uma coisa, vamos supor que você quer uma casa de 1 milhão. Seu sonho é ter uma casa de 1 milhão. Você está na dívida. E você não tem nada para chegar naquele 1 milhão. Então, é a longo prazo. Então, talvez você tenha que fatiar ali em uns 3, 10 anos, sei lá. Entende? Então, você vai precisar se instrumentar mais. Então, tem uma desistência prematura porque está muito longe. Porque os resultados não são imediatos. Neste momento, você tem uma desistência prematura porque, vamos supor, você também, às vezes, nem sabe para onde que você está indo. Estou falando de alguém que sabe para onde está indo. E tem casos de a pessoa que nem sabe para onde está indo. Então, a impaciência é maior. Nada dá certo na minha vida. Aí você começa a ficar impaciente, porque é como se todos os planos dessem errado, mas você não tem plano nenhum. Você quer só chegar lá. E tenta ir. E tentar ir não quer dizer que você está usando um plano. Quer dizer que você está tentando ir. É diferente de usar um plano. Né? Quando você usa um plano, você está colocando na sua agenda, você está fazendo o que tem que ser feito, você está vencendo cada desafio e você simplesmente desiste. Ah, não vai dar certo, porque eu acho que não vai dar certo. Tô vendo que não vai dar certo. Você tá vendo nada. Você tá no achismo. Entende? Porque você nem tentou estruturar um plano. E geralmente a gente faz isso no Desbloqueio Manifeste, né? Porque a gente começa a perceber, por exemplo, a impaciência, e a gente começa a trabalhar o que tem por trás dessa impaciência. Tem uma falta de capacidade? Tem uma incapacidade ali que fica o tempo todo falando para você, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Não. Aí vem a impaciência. Pode vir por uma frustração, pode vir por um sentimento de incapacidade, pode vir por uma falta de planejamento. Então, pode vir por diversas fontes essa sensação de impaciência, entende? E no Desbloqueio Manifeste, que é um programa que eu tenho lá na Hotmart, onde a pessoa faz o curso sozinha, né? Que ela não precisaria de uma etapa de mentoria ali, porque no começo, às vezes a pessoa vai lá e ela mesma vai fazendo as coisas mais fáceis, entendeu? Você mesmo consegue fazer, vai desbloqueando, tem todo um caminho até para você manifestar lá, o Desbloqueio Manifeste. Eu já fiz as aulas gravadas justamente para você ter independência de fazer com o seu parceiro, com a sua parceira, de fazer com um amigo, com uma amiga, para que vocês possam juntos, um ajudando o outro, sabe? Agora, se você quer ir mais rápido, aí a mentoria é mais rápida, né? O investimento é maior, mas você economiza tempo, né? Economiza tempo e consegue ir mais rápido. E você vai entender esses processos de impaciência, como fazer com isso, né? Como driblar essa impaciência quando você faz esse plano, como fazer esse plano, de que forma fazer esse plano, de que forma seguir esse plano, por que essa etapa deu certo, por que essa etapa não deu certo. Então você tem um acompanhamento maior ali. Então, voltando, né, nessa fase desse ciclo destrutivo, a desistência prematura, porque você entra numa falta de perseverança diante dos desafios que exigem tempo e esforço. Por que exigem tempo e esforço? Porque tem coisas que você já está pronta para superar, tem coisas que você precisa se diplomar. E para se diplomar, você tem que passar pela etapa daquilo. Se você estiver pronta, você chega mais rápido naquele objetivo. Tem objetivos que você chega muito rápido. Não fique enroscada ali. Você já se diplomou naquela etapa. Você já sabe o que tem que fazer, entende? Igual joguinho, você sobe de nível quando você já aprendeu tudo que tinha que aprender ali. Você já ficou craque naquela etapa, entendeu? Então, você tem uma desistência prematura e conforme você tenta, várias vezes você vai tentando, o que acontece? Vai gerando estresse e ansiedade. Você
fica com pressa constante, isso vai gerando estresse. Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. O foco lá no resultado, o foco no resultado. Você nem consegue usar calma, nem consegue pensar. Outro dia eu estava tentando negociar uma coisa aqui, trazer os documentos, que eu tinha que entregar os documentos para advogado e tudo mais, para o processo de inventário, e eu estava focada no resultado. Tem que entregar logo, tem que entregar logo, tem que entregar logo. Eu estava lá no resultado. Gente, é um segundo que a gente esquece disso, entende? Então a gente tem que se preparar para aquilo que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente fica só focado no resultado e esquece o processo, a gente entra nesse estresse. E se você já tem esse repertório de sempre entrar nesse estresse, o que acontece? O seu corpo vai ficando viciado nesse caminho. E aí, você perde a percepção desse estado de presença que vai te pedir ficar lá. Então, como que você entra? Você fica nesse estresse, pela maior concentração na percepção de estar a sensação que está longe, que está lá longe do seu objetivo, sabe? Então, você fica a sensação que está longe, e você está focando lá como objeto de desejo. O problema é justamente isso. O objeto de desejo não se transformou em objetivos e metas. Porque se ele se transformou, você sabe que você está no caminho certo. E você sabendo que você está no caminho certo, você só está seguindo o plano. Você só está seguindo o que tem que ser feito. Como a preocupação está lá, ou no medo, ou a preocupação está lá num possível resultado que pode dar errado, geralmente é o medo que cria essa mentira, né? E aí você vai criando estresse. Então, quando você traça um plano, você segue aquele plano, você tem calma. Ah, vai dar certo, entende? É treinar o resultado, é treinar a mente que está viciada no estresse. Treinar o corpo que está viciado no estresse a seguir um passo a passo. E a gente vai conseguindo isso com o tempo. Depois a gente tem a ansiedade, né? Quando eu falei do estresse, a ansiedade causada pela incapacidade de alcançar objetivos rapidamente. Se você tem a clareza de onde chegar, se você tem um mapa, se você tem o seu mapa mental, se você tem o seu vision board, se você tem o seu plano, o seu planejamento, você não se perde num deserto. A ansiedade vai entrar quando você não tem isso. É como se você tivesse perdido num deserto. Aí sim, vai vir a ansiedade, vai vir o medo, vai vir a insegurança, vai vir o descontrole e vai vir o desgaste de energia. E a ansiedade, ela faz isso, porque ela fica conversando com você o tempo todo, fica lá te apontando. Mas não vai dar tempo, não vai dar certo, você tá atrasado. Aí você fica com insegurança, nossa, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. E aí vem aquele descontrole, aí começa a descontar nas pessoas, e aí fica aquele furdúncio. E às vezes pode acontecer isso também pelo excesso de atividades que você tem, que foi outra live que eu gravei. Então, pelo excesso de atividades, você entra também nessa ansiedade. E você coloca várias atividades porque você não fez um plano. Se você fizer um plano, né, claro que tem as coisas da vida também, né, gente? Então, a coisa da vida, né, as coisas que fazem parte da vida, elas podem entrar e interceptar esse plano. Ok, você só vai ter que corrigir a rota. Por isso que é legal a gente corrigir a rota de tempos em tempos, entende? Porque corrigindo a rota de tempos em tempos, se entrou alguma coisa cruzada que não deveria ter entrado naquele momento, vai te atrasar. Se vai te atrasar, você vai ter que corrigir isso, certo? Senão você vai viver em sistema de estresse, ansiedade o tempo todo, vai adoecer. Vai adoecer, porque o sistema nervoso ele vai ficar viciado nisso, vai ficar desregulado, e isso vai começar a jogar uma bioquímica para o seu corpo que vai te adoecer. Isso vai acarretar na alimentação, porque o seu paladar vai mudar, o seu paladar vai exigir mais doce, o seu paladar vai exigir mais carboidrato, que vai dar aquela saciedade, vai dar aquela falsa sensação de que acalmou, de que você recebeu dopamina ali e acalmou, entendeu? É um ciclo destrutivo que vai atingindo o emocional, o psicológico e o fisiológico. E o fisiológico vai entrar em como? Você vai descontar na comida. Vai descontar nas noites de fora de sono. E se você não tem outros hábitos para te ajudar ali, como, por exemplo, uma atividade física para diminuir essa ansiedade, vai ficar mais ainda. E o que acontece? O próximo passo que vai ser? A perda da apreciação pela jornada. E aí você vai desconsiderar a importância da jornada em direção à prosperidade, porque é ela que é o caminho que te leva para a prosperidade. Se você não passar por esse caminho, você não tem como saltar para ela. Você vai saltar se você fizer um plano legal também. Você pode dar um salto. Mas esse salto tem que ter passado por algumas provas. Então a tendência é desistir do processo, porque prevalece o desânimo, prevalece o cansaço e a preguiça. Eu fiz um vídeo sobre a preguiça também. Dá uma olhada lá. Então, você vai entrar nesse limbo, sabe? Você vai entrar nesse limbo e isso vai ficando. Isso é muito provável que você perca o desejo de sonhar. Você invalide os sonhos. Você fala, nem adianta eu sonhar. Por que eu vou sonhar? Não dá certo mesmo? Claro, você fez tudo errado. Fez tudo errado mesmo. Eu não gosto de rotular assim, mas nesse caso é. Fez tudo errado por quê? Porque você não se antecedeu a esses possíveis percalços no caminho, entende? Então, se você não se antecipou a isso, vai dar errado mesmo. Ai, vai ficar desanimadinho, ai, não vai dar certo. Meu, caramba, cresce, né? Então, e crescer não é fácil. Crescer, às vezes, dá trabalho. E aí você fica culpando todo mundo porque você não conseguiu o resultado. Você não se orientou para isso. Aí você pode ter a perda de apreciação pelos aprendizados e experiência ao longo do caminho. O que seria isso? Tá? O que adianta aprender isso? Não está me servindo para nada. Pô, se errou, é aprendizado. E aprendizado para quê? Para passar para o próximo nível. Você pode escolher fazer diferente.
Economiza um percurso do caramba. É como se você olha para os seus antepassados e fala assim, eles fizeram tudo errado, meu pai fez tudo errado, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai fez isso, meu pai não apareceu, meu pai não sei o que, fez tudo errado. Não, aprende com isso, procura fazer diferente. Se aconteceu isso na sua vida, é para te economizar tempo também. Mas só atrasou minha vida. Trouxe experiência, é um caminho que você não precisa seguir. O seu aprendizado está em outro lugar. Já aconteceu mesmo? Vai adiantar? Você fica culpando? Já aconteceu. Agora o que você faz com isso? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Aconteceu aquilo, o que eu faço com isso? Então, é bem desafiador, porque a gente fica no mimimi e fica na frustração. E isso só dá mais prejuízo, mais desgaste emocional. Tem várias coisas que eu ainda estou saindo do mimimi também. Estou me pegando no colo, às vezes eu estou dando chicotadinha e às vezes estou dando acolhimento. Não pode dar chicotadinha. Eu vou deixar aquela mente lá, ficar lá. Você é incapaz, você não faz nada direito, você está fazendo errado, você está falando errado. Eu vou deixar acontecer isso? Não, chega, aqui chega. Pode parar com isso, chega, não quero mais isso, não quero mais ficar ouvindo isso. Você tem 2 caminhos para fazer. Uma hora você coloca limite, outra hora você vai dando sim. Tem caminhos para fazer, tem técnicas para fazer. Você tem que ver o que funciona em cada momento para você. Às vezes eu uso um negócio de falando sim, se funciona muito bem para mim. Tem hora que não vai funcionar, tem hora que fala, tá bom, chega, agora eu vou prestar atenção em outra coisa. Para quem tem a mente muito agitada, é como se você estivesse fazendo uma atividade, quem tem uma mente falante, principalmente quem tem TDAH, tem a mente falante o tempo todo, você coloca um som, um ruído, acho que é ruído marrom. Tem ruído branco, ruído marrom, que é um som que ele vai ocupando o espaço da mente, né, silenciando uma mente, distraindo, ocupando uma mente e enquanto você se concentra em outra atividade. Né? Então, para quem tem dificuldade de concentração, é um bom recurso, tá? Eu te falo de cadeirinha disso, porque às vezes era difícil eu sentar e conseguir me concentrar em alguma coisa. Hoje eu consigo muito mais isso. Era difícil sentar e me concentrar para conseguir ler. Eu estou treinando isso de volta, essa leitura, porque eu fiquei muito tempo sem ler. E a gente fica no celular o tempo todo ali, e aí a gente não vai conseguindo essa calma, né? Essa paciência de acalmar para entrar e ter o hiperfoco, ou focar simplesmente, sabe? O TDAH vai para o hiperfoco. A pessoa que não tem só vai lá para o foco e volta, mas às vezes é a distração. A gente treinou tanto essas coisas muito rápidas, né? Vai passando o TikTok, vai passando o Instagram, o Reels, não sei o que lá, e você deixa de treinar isso. Então eu tô voltando a treinar. Então, a gente precisa passar por uma mudança de foco. Então o segredo é curtir a jornada. É algo como se você estivesse seguindo o plano. Imagina que você está numa excursão. Você só precisa entrar lá no ônibus e seguir aquele lugar que o guia te falou. Numa excursão parece que você está relaxado. Não, você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher se vai descer do ônibus ou não. Às vezes tem ônibus que deixa você ficar deitado, tem ônibus que não deixa você ficar deitado. Faz muito tempo que eu não vou de excursão, mas na minha época era assim. Aí o guia vai falando, vamos parar em tal lugar, vamos não sei o que lá, tal. O seu esforço é sair do ônibus e ir. Porque às vezes você não gosta do lugar, ou você não se preparou para ir, porque você foi dormir super tarde e você preferiu ficar dormindo no ônibus, entende? Você não viu graça naquele trecho do percurso, ou porque você foi dormir tarde lá na noite anterior, porque você não preparou o seu corpo para o dia seguinte. E assim também a gente seguir o plano, entende? É aproveitar a jornada, aquilo que já está planejado, em algum momento a gente escolheu isso. Eu vou só repetir aqui o ciclo destrutivo, né? Foco excessivo no resultado final, uma comparação constante com os outros, uma desistência prematura, um estresse e ansiedade e perda de apreciação pela jornada. Então, se você está nesse percurso, desse ciclo destrutivo, você precisa criar recursos para sair logo disso e entrar no ciclo construtivo, ok? Isso é o ciclo construtivo para ter mais paciência. Esse daqui é o que te tira a paciência e o que te dá a paciência. Né? Porque a gente vai precisar da paciência para poder alcançar a nossa meta, principalmente as de longo prazo. As de curto prazo, às vezes você nem sinta tanta impaciência assim. Mas a de longo prazo, você vai precisar da paciência como ingrediente para alcançar a sua meta, seu objetivo. Porque senão você não alcança. A impaciência vai te tirar dessa trilha de instalar novos hábitos. Né? Porque quando você instalou o hábito saudável, você vai, é só ir. Só vai. Enquanto você não instalou esse hábito saudável, você precisa passar por esse processo. Então, a gente tem o ciclo construtivo. É quando você tem clareza das metas, né? Isso é base. A gente sempre vai falar isso, base. Onde você quer chegar, por que você quer chegar, de que forma que você quer chegar, já o plano já mais perfeitinho, ok? Então, a definição de metas alcançáveis a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque você também precisa ter alguns benefícios ali, né? Precisa colher alguns frutos ali, para se sentir também com vida, né? Porque senão, imagina, você não tem prazer nenhum, você precisa ter alguns prazeres, né? Então, é facilitar o que tem que ser feito imediatamente também, né? Então, tem coisas que precisam ser feitas, então você tem pequenos objetivos que
você recebe essa recompensa. E metas a longo prazo, por uma visão mais ampla, para que você não perca o norte da vida. Porque outro dia eu coloquei uma entrevista, né, com a Maria Lúcia Galvão, esqueci, da Acrópole, da Nova Acrópole, né? Que ela estava falando, a vida, ela não tem tipo marcos, né? Ela é a vida. Então você não sabe, às vezes, quando é começo, meio e fim, você não sabe, porque você está indo. Então, se você não traçar não colocar esse norte para você, você fica meio que perdido, com a sensação de perdida. E dá um medo, né? Tipo assim, para onde eu tô indo? Por que eu tô indo? Para que eu tô indo, sabe? Aí você vai se filosofar. E aí, o filosofando te impede de criar esse contorno dessa reflexão do que é a vida e de para onde eu tô indo, como eu quero ir, qual a forma que eu quero ir, né? Então, você perde o entusiasmo. E quando você coloca esse norte, você cria esse brilho nos olhos. Mesmo diante das dificuldades, você permanece com esse brilho nos olhos. Então, essa definição, por isso que o Vision Board ele é interessante, por isso que a mandala dos sonhos ela é interessante, porque ela te ajuda a trabalhar com essa coisa mais inconsciente, com esse lugar que te desvia daquele caminho e te tira aquele contorno da vida, entende? O desenvolvimento de estratégias. Então, você tem aquele lugar claro que você quer ir, mas você precisa criar essas estratégias práticas para alcançar essa vida, mas também curtindo a jornada, né? Curtindo tem que ser algo prazeroso, gente. Tem que ser algo que você considere seu hobby, que você considere seu descanso, que você considere as relações, que você considere o que pode dar certo, o que pode dar errado, como que você pode sair disso. E se tudo der errado, o que eu faço? E se aquilo que eu coloquei como minha meta, meu plano, não for nada daquilo que eu realmente vou escolher quando estiver chegando próximo? Às vezes está chegando próximo, você fala, puta merda, o que eu fiz aqui? Não é isso que eu quero. Ou às vezes você faz isso por medo. Mas às vezes pode ser para um simples reconhecimento de que aquele caminho que você estava seguindo tinha a ver com uma pirraça lá de trás. Tinha a ver com esfregar na cara de alguém. Falando, meu, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando meu precioso tempo pensando no outro, quando na verdade eu quero buscar minha felicidade? Por que eu quero estar aqui, nesse lugar? Será que eu quero isso mesmo? Então, desenvolver essa estratégia, estar atento, reformular e tudo mais, ela te ajuda a você ficar nessas etapas, né, intermediárias da jornada, não só começo, meio e fim, não só preocupada com o final, mas também para você se incluir. A gente precisa nos incluir com o que a gente escolhe, se relacionar com a gente mesmo. Isso está fazendo bem, está alimentando meu amor próprio, está alimentando minha autoestima, ou está me colocando na direção contrária disso? E às vezes a impaciência, ela é só um sinal de que tem alguma coisa errada, de que tem algo ali que está fora de rota, de que tem algo ali que é muito mais profundo que você não está vendo, que precisa de às vezes até de terapia, gente. Por quê? É algo tão existencial que não é só um processinho de coaching que vai te ajudar a se manter naquele caminho, não. O ciclo construtivo, ele te coloca nas coisas mais importantes do seu ser. Às vezes é uma questão espiritual sua, sabe? Que você está indo brigando por causa de dinheiro quando você precisava saudar a vida, precisava fortalecer o que você veio fazer aqui nessa existência, precisava fortalecer as suas relações conjugais, relações com os filhos, relações com os amigos, relações com a família, com a sua saúde, elaborar melhor as virtudes. Então, nesse momento, talvez você precise, vamos supor que você tenha perdido o foco. Às vezes você perdeu o foco porque tem algo muito mais profundo, tem uma virtude ali. Então, às vezes, você precisa passar por um processo mais de conexão com o seu feminino. Às vezes é o seu feminino que está gritando ali, ou o seu masculino que está gritando ali, que você está fora de lugar. Às vezes você está com uma posição invertida. Você está no masculino em vez de estar no feminino, você está no feminino em vez de estar no masculino. E às vezes você tem que parar tudo, zerar tudo. Para, dá um tempo e começa de novo. E começar de novo não é nenhuma vergonha, só é o começar de novo. E começar de novo, você não é que dizer que você está começando do zero. Às vezes a pessoa está começando do zero. Perdi a casa, estou começando do zero. Não, você não está começando do zero, você está começando a experiência de como é ter aquilo, sabe? Então você não vai começar do zero, dificilmente a gente começa do zero. A gente começa de algum ponto, no mínimo de experiência, você começa de algum ponto mais adiantado do que você pode imaginar. Então talvez um processo para ter mais foco, desbloqueando processos inconscientes, né? De como, às vezes é uma permissão não sistêmica, uma não permissão sistêmica, ou uma crença limitante que a gente precisa investigar um pouquinho mais. E a gente faz isso a partir de fortalecimento das virtudes, que são específicas, que compõem aquele processo de foco. Então, tem a lei do foco que fala de algumas virtudes que elas precisam ser conhecidas, aprendidas ou reaprendidas, né?
E a gente precisa desvendar o que está por trás dos bloqueios, principalmente os bloqueios que são específicos da falta de foco, que impactam negativamente no foco. E a gente faz muito isso na mentoria. Na mentoria a gente trabalha esse processo do foco para que você reestruture a sua estratégia e que a longo prazo você possa se manter no foco, entende? Porque você está considerando coisas essenciais para a sua vida. Depois a gente tem o cultivo, né, da aceitação e de práticas, né, de meditação, alinhamento, mindfulness. Não são práticas que te fazem viver o presente. Então tem várias abordagens que podem ser utilizadas que vão te ensinar a ficar no presente. Estar em paz, estar alinhado com a sua essência do que você veio fazer aqui, ela te coloca no presente também, porque você não precisa ficar escondendo nada, você pode ser transparente com você mesmo e andar por aí de forma transparente. Então, às vezes a pessoa, quando criança, tomava muita bronca porque sentava de perna aberta. Ah, você tá sentando de perna aberta, fecha as pernas, você é menina, não pode fazer isso, não pode usar isso, o menino não pode fazer tal coisa. E aí, isso fere a alma da pessoa, fere a essência da pessoa, fere, e aí a pessoa começa a falar assim, ai, não é bom ser mulher, não. Ai, não é bom ser homem, não. Nossa, exige muito do homem, nossa, exige muito da mulher. E aí isso fere a sua essência. O que você fica? Você esconde a sua essência. Você passa a esconder aquela parte da sua essência e você tenta ser a outra parte. Então, tem muitas vezes a gente tá mais no masculino, principalmente mulher, né? Tá mais no masculino do que no feminino, também porque feriu a essência. E aí você esconde. Mais você usa o seu masculino, mais você invalida o seu feminino. E isso você vai adoecendo, né? Eu tava fazendo uma sessão que tava contemplando a conexão com o útero. E eu tô falando com você aqui, com vocês aqui, e eu tô aqui, mexendo nesse araminho. E o nosso inconsciente, ele é muito sábio, né? Ele conversa com a gente, ou através de pessoas, ou através de músicas, ou através de leitura, ou através até de mexer aqui, entende? E aí tem uma conexão aqui. E por isso que eu tô trazendo feminino. Não estava no meu script trazer isso. Eu tenho um script aqui e não estava no meu script. Mas o nosso inconsciente conversa com a gente o tempo todo. Se a gente estiver aberto a isso. Se você estiver aberto e comprometido com o seu plano, com o seu objetivo, para alcançar aquele lugar que você quer alcançar, e aberto a todas as percepções que vão te fazer florescer para lá. Porque os desafios vão vir exatamente para você aprimorar isso. Então, não adianta eu querer ir lá, chegar nas minhas metas, se eu não corrigir isso na minha rota. Eu preciso corrigir isso na minha rota, preciso fazer as pazes com o meu feminino em todos os lugares que eu tentei desplugar essa conexão por vergonha do passado, por recriminação do passado, por ter ferido, por ter me deixado ferir. E aí, enquanto eu não reconectar com aquilo, não aprendi a lição. Se eu não aprendi a lição, não vai passar de fase. Não passando de fase, vai vir os desafios. Não adianta ficar chorando. Não adianta você falar assim, ai, porque a vida fez isso, que traga só isso que acontece comigo. Ou a gente chora, vai na vítima, ou a gente fica naquele algoz que fica xingando todo mundo com raiva, não sei o que lá. E às vezes a gente vai de um polo ao outro. Então, esse cultivo do estado de presença e da aceitação, ele vai trazer o que é importante para você naquele momento. O que você precisa curar naquele momento? O que você precisa reconciliar naquele momento? Dentro de você e fora de você. Então, uma aceitação de natureza gradual e progressiva do processo de prosperidade. O processo de prosperidade inclui paz com você mesmo, paz com o seu corpo, paz com o seu mental, paz com o seu emocional, paz com seu pai, paz com a sua mãe. Mãe, pai, externo ou interno. Às vezes o externo você não pode ter esse contato mais, porque é uma pessoa adoecida que vai te adoecer junto. Às vezes se você tem uma mãe narcisista e você ficar o tempo todo ali, você vai adoecer junto. E o seu sistema nervoso vai ficar comprometido, o seu corpo também. Ao estresse, você vai entrar naquele processo lá. Você vai ficar adoecida. Então, talvez você precise da paz interna. E não externo com a outra pessoa. Da outra pessoa você precisa de distância. Porque aquilo não vai te nutrir mais. E quem é o único responsável em se nutrir é você. Você precisa se nutrir. Então, nesse cultivo de essa aceitação, esse alinhamento e tudo mais, eu tenho acho que alguns vídeos falando dos alinhamentos. E lá no Desbloqueio Manifesto, eu tenho alinhamento lá para você poder cuidar do seu estado de presença. Depois a gente tem os aprendizados com os desafios, já falei um pouquinho disso, né? Que é essa percepção dos desafios como oportunidade de aprendizado. Se tá vindo isso, né? Qual é o próximo passo? Esses desafios, eles funcionam como mestres para te diplomar e permitir que você vá para a próxima etapa. Eu já falei sobre isso. A transformação da impaciência em motivação para superar obstáculos, né? Então, quando você treina a impaciência, ela pode ser um sinal de que você está fora do seu plano, ok? Talvez você tenha que corrigir essa rota externa dos afazeres ou interna das emoções equivocadas ou densas demais devido a acontecimentos e registros passados. Por exemplo, esse do feminino. Então pode ter outros. E a gente precisa descobrir isso, certo? Mas você vai fazendo como? Nesse ciclo construtivo. Então você tem a sensação de que quando você está aprendendo, quando os desafios vêm, você está na rota do destrutivo? Não, você está na rota do construtivo. Porque eles vão vir mesmo para te diplomar. Entende? Não é para te atrapalhar. Dá a sensação que é atrapalhar. Mas, na verdade, eles vêm te diplomar, para você dar o próximo passo com segurança, com sabedoria. A sabedoria aqui é fundamental.
transformar esses desafios em processos de sabedoria é a virtude necessária para sair da impaciência. A impaciência só está te mostrando como que eu pulo para a sabedoria, como que eu pulo para a sabedoria, como que eu pulo para a sabedoria. Qual é a sabedoria que eu não estou tendo aqui, que está gerando a impaciência que eu estou escolhendo ter. Então, é transformar isso e corrigir essa rota. E a última etapa, que é a celebração de pequenas conquistas. Reconhecimento, né, desses marcos e celebração desses marcos alcançados. Esse reforço positivo para manter essa motivação da paciência a longo prazo. E a gente faz tudo isso aqui, lá no Desbloqueio Manifest. Eu vou colocar também o link daqui do Desbloqueio Manifest, vai que você queira mexer com isso, é uma ferramenta que você pode ter e pode te salvar desse limbo que você está, né? De repente, se você tem tempo e verba para poder fazer uma mentoria, faça a mentoria. Então, a gente tem a mentoria do próximo passo, que é onde eu incluí as leis do foco, da ação e do movimento, que ela está muito mais incrementada, essa mentoria, porque tem outras etapas a mais nesse processo dessa mentoria, ok? A gente vai experimentando na vida e vai conseguindo oferecer mais também, né? São os avanços do processo gradual. Então, o ciclo construtivo, ele começa, né, com a clarificação de metas de curto e longo prazo, desenvolvimento de estratégias, o cultivo, né, da aceitação e de estado de presença, o aprendizado com os desafios e a celebração de pequenas conquistas. Qual é o estágio que você está? Qual é a etapa que você está? No ciclo construtivo ou no ciclo destrutivo? Da paciência ou da impaciência? Qual é o próximo passo a ser feito? É continuar no ciclo construtivo ou sair do ciclo destrutivo e entrar no construtivo? Construa a sua felicidade, construa seus novos hábitos, construa essa rota da vida próspera de algum jeito. Sozinha, acompanhada, com processo terapêutico, com um e-book, com um curso sem ser um curso de mentoria, que é esse do Desbloqueio Manifest, você escolhe, entende? Tem outros lugares que você pode também recorrer, sim. Veja com quem você tem mais afinidade para seguir esse próximo passo, mas simplesmente vá. E aqui termina essa série desses 7 vídeos, as 7 dificuldades que te impedem de instalar novos hábitos para chegar na vida próspera. Gratidão e até mais.